Bom dia, irmãos. Aqui quem está falando é o Marcos Feitosa e nós vamos dar início aqui à angelologia, o estudo sobre os anjos. Essa lição, ou esse módulo 2, lição 6, faz parte aí do curso bíblico EAD Fazer Discípulos. E nós vamos começar com uma pequena introdução aqui sobre a angelologia. E aí a lição 6 traz como título o que são os anjos, Satanás e os demônios. Nos últimos dias, ou nos últimos anos, J.C. Ryle, que é um autor, um teólogo muito importante no cenário teológico mundial, eu diria, ele tem destacado sobre a questão de tanto interesse nesse estudo sobre esses seres espirituais, sobre os anjos. Artigos, livros, programas de TV têm sido produzidos para destacar esse assunto. Mas eu quero destacar especialmente, e espero que os irmãos, ao ouvir essa definição, possam anotar aí no papel. E aqui eu começo a destacar coisas importantes na apostila. Como todos, nós temos algumas referências em negrito, e essas referências em negrito os irmãos devem olhar com bastante atenção, porque essas referências elas trazem uma comprovação ao ponto que está sendo descrito. Então, se você está lendo um ponto, especificamente aqui, letra A, letra B, número 1, número 2, e tem uma referência em negrito, então aquela referência em negrito você deve dar especial atenção. Veja que todas as referências que você vê na apostila devem ser lidas. Então, é obrigatório, vamos dizer assim, leia todas as referências, mas essas que estão em negrito você vai dar um maior destaque, você vai dar uma maior atenção nessas referências, tá certo? Agora, sobre essa definição que Erickson dá aí, eu quero que vocês memorizem, eu quero que vocês possam anotar, tá bom? Então vamos lá, ler juntos essa referência, o ponto número 3 da introdução, qual é a definição de anjos, com o adendo de John MacArthur, né? com uma observação de John MacArthur, tá bom? Então, definir o que são anjos. Erickson, em sua teologia sistemática, os define assim. Então, o que são os anjos? Quem são os anjos? Seres espirituais, ou aqueles seres espirituais que Deus criou. Primeira parte. Seres criados por Deus. Ponto. Se você quiser resumir. Aí o adendo de John MacArthur é, portanto, não devem ser adorados. Ok. Então, seres criados por Deus, portanto, não devem ser adorados. Esses seres são superiores aos seres humanos. Segunda parte da definição. Primeira, criados por Deus e não devem ser adorados, entre parênteses, superiores aos seres humanos. Segunda parte, alguns dos quais permanecem obedientes a Deus e executam a sua vontade. Esses aí são os anjos bons, ou os anjos obedientes. Alguns dos quais permanecem obedientes a Deus e executam a sua vontade. Outros o desobedeceram, que já aconteceu, e perderam a condição santa e agora se opõem e tentam impedir a obra de Deus. Então, 4 partes você tem nessa definição. Essa definição é chave, essa definição os irmãos devem saber. Não é uma coisa que vocês vão... eu não sei o que é definir anjos. Não, qualquer momento, o que são os anjos? Que seres são esses? Então, criados por Deus e não devem ser adorados, superiores aos humanos. Alguns desobedeceram, alguns permanecem obedientes e executam a vontade de Deus, fazem o que Deus manda, eles são, em essência, mensageiros. Outros desobedeceram e perderam a sua condição santa. E agora se opõem e tentam impedir a obra de Deus. Essa é a principal, essa última parte é a principal função dos anjos maus, né? A palavra anjo no grego é angelos, ou ângelos. Ela é usada tanto para mensageiros humanos, e aí você tem uma referência a Elias, em 1 Reis capítulo 19, que é a tradução do Antigo Testamento para o grego. No grego, a palavra mensageiros, ela serve tanto para homens, como para seres divinos, ou seres espirituais. 3 estudos aqui, que nós vamos agora ver. Nós já passamos a introdução,
Agora vamos para 3 estudos. Anjos bons, Satanás e anjos maus. Anjos bons. Aí nós temos algumas referências. Primeira parte, eles foram criados por Deus. Lendo Jó 38, 4 a 7, que aí está em negrito, vocês estão vendo. Mas as outras referências, como já disse, todas as referências bíblicas devem ser lidas. Devem ser lidas na Bíblia. Vai lá, lê todas as referências. Mas aí, especialmente Jó 38, 4 a 7, indica em que momento eles foram criados. Então, foram criados. São seres pessoais. O que significa seres pessoais? Eles são seres que têm personalidades. Eles têm ações de pessoas. E só para vocês não ficarem pensando assim, a pessoa, mas não tem corpo. O próximo tópico, a letra C de anjos bons, são espíritos. Então, os anjos, eles são espíritos, mas o fato de serem espíritos não quer dizer que serem pessoas, porque normalmente nós entendemos assim, se é uma pessoa, tem um corpo. Necessariamente não. Deus também não é uma pessoa. Deus, ele é espírito. Então, os anjos, eles tomam uma forma humana, eles podem tomar uma forma humana, e inclusive eles têm passagens bíblicas que vai mostrar os anjos literalmente conversando com pessoas como naturalmente, e as pessoas podem vê-los ali nitidamente. Então, por isso que eu coloquei um link sobre uma pregação, que se os irmãos puderem, e eu vou dizer, se puderem, e façam esforço para poderem ver essa pregação, vai ser muito esclarecedora sobre esses tópicos mais, vamos dizer assim, obscuros. Ele vai dar um panorama muito, muito bom sobre a angelologia na Bíblia, em cerca de 1 hora, né? Então, eu coloquei o link ali abaixo dessa pregação para vocês verem. Então, são seres pessoais, são espíritos, letra C, são imortais, é uma referência importante aí, Lucas 20, 36, eu destaquei aí para os irmãos verem. Lá fala sobre a questão do casamento, mas o tópico que eu quero destacar é que eles são seres imortais. Esse é o tópico que eu quero destacar, por isso que eu coloquei aí. São incontáveis, há uma organização entre eles têm uma espécie de ordem, de como eles são organizados, né? Talvez hierarquias, a gente não sabe, mas a Bíblia fala, por exemplo, de arcanjo. E no caso de Judas 9, cita o nome de um, né, que é o Miguel. Só existe um arcanjo, a gente não sabe, mas pelo menos um é citado por nome, que é Miguel. E o arcanjo, essa categoria, vamos dizer assim, essa organização, esse tipo de anjo, arcanjo, é citado em Tessalonicenses, que eu destaquei bem aí. Quando, por ocasião do arrebatamento, esse arcanjo está ali envolvido nos eventos que antecedem o arrebatamento da igreja. Então, o Senhor vai dar a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, então acontece os eventos em seguida. Os querubins. Os querubins, irmãos, aparecem normalmente nas escrituras, eu estou na letra F.2. Os querubins normalmente aparecem guardando alguma coisa. Normalmente, quando você está lendo lá as passagens que falam de querubim ou querubins, no plural, eles estão lá sobre a arca, né? Claro que ali não são querubins reais, mas um formato, né, dado na revelação a Moisés, e Moisés então os desenha ali, Deus olha, põe esses querubins aí acima da arca. Então eles sempre estão guardando alguma coisa. Então, primeira vez que aparece sobre querubins na Bíblia é lá em Gênesis, capítulo 3, né? Então Gênesis aparece primeira vez sobre querubins. Também os serafins, naquela visão que Isaías tem, Isaías capítulo 6, é uma passagem muito conhecida, certamente é uma referência também que você deve, quando falar de anjos, falar do que eles realizam. Nesse caso aí, os serafins são encontrados nas escrituras como aqueles que estão cantando. E eu coloquei, tá errado. Estão próximo ao trono de Deus, eles estão ali cantando, santo, santo, santo. E letra G, alguns nomes dos anjos aparecem nas escrituras. Veja, aí é apenas como exemplo, existem muitos outros. Então, vigilantes. Você lê essa passagem como um todo, essa daí não é obrigatório ler, mas se você quiser se aprofundar,
Leia essa passagem como todo do capítulo 4 de Daniel. No versículo 23, vai falar sobre esses vigilantes. Daniel vai explicar a visão sobre esses vigilantes. Seres viventes, Apocalipse 7, 12, 7. Príncipes, capítulo 10, versículo 13. E é muito perigoso essa referência aqui, especialmente para aqueles mais entusiasmados, aqueles mais animados, né? Olha aí, o príncipe da Pérsia, ele estava lutando com o anjo do Senhor, e cada nação, cada bairro de Salvador, de Feira de Santana, cada bairro tem um príncipe, tem um demônio que está por aqui. Irmãos, aí é uma referência. As escrituras como um todo dão razão a isso, de que cada lugar especificamente tem um demônio, tem um anjo guardando. A ideia de anjos, não só anjos do mal, aqui no caso demônios, sobre cada lugar, e anjos do bem protegendo esses lugares como se fosse um anjo da guarda. A ideia de anjo da guarda, lá em Atos capítulo 12, era uma crença que os judeus tinham, uma crença popular, uma crença que está registrado na Bíblia, mas necessariamente não significa que a Bíblia está aprovando essa crença. Quando a Bíblia diz que, se você ler só um pedacinho da Bíblia e você achar assim, não há Deus, a referência de Salmo 14. Então a Bíblia não está dizendo que Deus não existe, ela está dizendo que os incrédulos, ateus, vão dizer Deus não existe. Então, cuidado com aquilo que a Bíblia registra e com aquilo que ela aprova, tá certo? Então, Daniel capítulo 10, verso 13, nós não vamos poder entrar nesse assunto detalhadamente, mas aqui nós temos Gabriel, né, que estava indo ao encontro do Daniel, e diz aí que ele foi impedido por pelo menos 3 semanas, 21 dias. E também é citado aí Miguel, né? Nessas referências aí. Então, irmãos, cuidado com essas referências. Aí é um registro do que aconteceu de fato. Há uma batalha, sim, celestial, espiritual, mas nós somos da onde? Nós somos da terra. Cuidado para não querer se meter em assuntos que não são seus, tá certo? O que nos é aconselhado como crentes está em Efésios capítulo 6, que nós devemos orar, que nós devemos nos preparar com a palavra de Deus, que nós devemos estar atentos ao que as escrituras nos ensinam e viver uma vida santa. Porque agora, se vocês percebem, tem gente especialista. Olha, eu conheço, eu consigo ver um anjo aqui no bairro de Itapuã, ali no bairro de Pernambués, né, e tal. Estou falando aqui de Salvador, mas as pessoas estão aficionadas nesses assuntos, tá certo? Então, não é um assunto que a gente vai aqui aprofundar, mas só para dizer a vocês, tenham cuidados, né? Aí eu coloquei de propósito aí, mas eu quero que vocês também vejam essa referência, tá bom? Aí vocês podem, por exemplo, quem tiver Bíblia de Estudo de John MacArthur, pode ver a nota de rodapé, pode ver o comentário bíblico de confiança, que você pode perguntar e a gente pode lhe orientar. Mas a John MacArthur já vai lhe orientar bem, se você for ler na nota de rodapé. Não é obrigatório, só veja essa referência. Alguns nomes são citados individualmente. Então, já falamos de Miguel aí, no caso de Daniel 10, 13, cita Miguel. Apocalipse 12, 7, está citando Miguel. Gabriel também é citado individualmente, Daniel capítulo 8, e olha, Gabriel é citado aqui e também é citado em Lucas, né, quando fala com Zacarias. Então esse anjo tem pelo menos uns 500 anos, né, de existência, né? E na verdade não vamos dimensionar a idade do anjo, que a Bíblia diz que eles são imortais. E se eles vêm desde o período da criação, né, lá em Jó 38, 4, 7, então eles são seres já bem antigos. Não são seres eternos, mas são imortais, eles não morrem. Lucas capítulo 1, verso 19, 26, 5. Irmãos, essa referência é importante. Eu quero que os irmãos possam... foi aí onde eu coloquei a observação sobre a mensagem do YouTube, né? Que vocês, se vocês clicarem, se vocês
pegarem e copiarem esse endereço, colocar lá no YouTube, vocês vão ver a mensagem completa sobre os anjos também. É uma passagem específica de Lucas. Lúcifer é uma tradução, é um nome latim, em Isaías 14, 12, então também é um outro nome que aparece, né, na tradução. Então esses são nomes individuais. Então aí destaque para Gabriel, eu coloquei aí a referência. Os anjos bons, irmãos, eles habitam os céus, né? Jesus fala sobre os anjos. Deixa o dado, que eu acho que nós vamos ler mais na frente, na Bíblia, nós vamos ler aqui agora. Na Bíblia, no Novo Testamento especificamente, várias vezes são citados anjos, pelo menos 75 vezes. 25 é só Jesus que o faz. Só Jesus que cita esses seres celestiais. Já os maus estão em lugares celestiais, né? Eles não estão no céu na presença de Deus, mas estão em lugares celestiais. Outros anjos maus estão em prisões, Judas 6, Apocalipse 9, 11, e outros soltos, né? Os demônios são exemplos disso. Eles são seres que se apossam de pessoas, que utilizam-se de até sugestões para que servos de Deus possam se colocar em situações perigosas, né? De querer negar a cruz. Eu já estou adiantando aqui o que vai acontecer com o apóstolo Pedro em Mateus 16. Agora, uma coisa, letra J, são seres poderosos, tanto os bons como os maus, tenha cuidado. Agora, entenda, o cuidado que a gente diz assim, irmãos, não é que você deve ter, eu tô com medo, tem um anjo aqui, será que ele vai me pegar? Não, o cuidado é não fazer de um ponto pequeno, de uma pequena referência das Escrituras, que é a palavra de Deus, mas que não fica totalmente claro sobre determinada circunstância em que o anjo aparece, e você criar disso uma doutrina. Então, eles são poderosos, os anjos são poderosos, mas eles não devem ser temidos a ponto de achar que eles vão nos fazer mal, sem que haja da parte de Deus nenhuma interferência. Não, os anjos eles são poderosos. E eu coloquei esses dois exemplos aí para vocês verem. Então, demônios, né, no caso demônios, Lucas também, Lucas vai falar sobre isso, bem como sobre um anjo livrando o apóstolo Pedro da prisão, certo? Então os anjos são seres poderosos, eles são maiores do que os homens, só que são menores do que Deus, mas eles têm poder, certo? Daqui a pouco nós vamos ver aí um exemplo de um anjo com poder, né? Só para adiantar para vocês, por exemplo, a gente vê o anjo lá em Atos 12, verso 23, ele vai castigar o rei que não dá glória a Deus e ele vai matar ali na hora. No caso de Lucas, né, capítulo 1, quando o anjo Gabriel está falando com Zacarias, como é que ele demonstra esse poder? Você não acreditou, então agora você vai ficar mudo. Tá vendo o poder? Ele tem o poder de fazer coisas que a gente diria assim, não, só Deus tem poder para fazer isso. Ou um profeta de Deus, como Paulo, né, que orou e disse assim, olha, cheio do Espírito Santo, Atos 13, versículo 9, cheio do Espírito Santo, ele olhou para ele e disse, olha, você agora vai ficar cego. E ele ficou, né? Eliseu orou também, né? Deus atendeu seu pedido, daqui a pouco a gente vai ver sobre essa referência. Mas, letra J, os anjos são seres poderosos, tanto os bons como os maus. O que a gente tem que fazer? Vai lá para Efésios 6, lê o que a Bíblia ensina sobre a nossa relação entre nós e os seres espirituais. A gente tem que orar, nós temos que nos fortalecer no Senhor e saber, estar ciente de que nada acontece, absolutamente nada acontece entre esses seres e nós, a não ser pela permissão e pela orientação do próprio Deus. Veja o ministério dos anjos bons, letra L. Em relação ao ministério de Jesus, foram os anjos quem profetizaram seu nascimento, né? Lucas capítulo 1, Lucas 2,11 foram eles que disseram, que hoje vos nasceu na cidade de Davi. Lucas 2,11 é a referência mais conhecida, mas eles chegaram para dizer, olha, vai nascer, vocês têm que colocar esse nome nele, Maria, né? Maria recebe o anjo Gabriel e ele diz, olha, seu nome será Jesus. Eles fortaleceram Cristo no Getsêmani, eles serviram a Cristo. Essa é uma característica dos anjos, irmãos, dos anjos bons. Eles servem, eles estão ali para servir. Eles servem, por exemplo, o Gabriel, quando chega para conversar com...
com Zacarias, ele está servindo a Deus, fazendo esse trabalho de trazer uma mensagem. Trouxe a mensagem para Daniel, trouxe a mensagem para Maria. Então, eu estou destacando Gabriel porque é um personagem que está sempre chegando ali. Mas houveram outros anjos nas Escrituras, né? Fortaleceram a Cristo no Getsêmani, já li. Removeram a pedra do túmulo, Mateus 28, verso 2. Anunciaram a volta de Jesus, 1 Tessalonicenses, anunciarão futuro. A volta de Jesus, 1 Tessalonicenses 4,16. Já o ministério deles em relação aos crentes, estes, né, no caso em relação aos crentes, estes, eu deveria colocar ali um ponto e falar dele. Estes se regozijam pela salvação, no caso aí a transformação do descrente para o crente, né? Então os anjos eles se alegram. Então eles têm esse papel de fazer uma festa, né? Quando há uma conversão. Às vezes protege os crentes de seus inimigos. Olha o que diz nessa passagem. Então, lembrando, aqui eu destaquei bem essa passagem, mas também lembra de Atos capítulo 12. Né? Vocês não estão aí, não está em negrito, mas lembra de Atos 12. Pedro foi libertado de uma prisão por um anjo. Então, 2 Reis capítulo 6, versículo 15 a 17, aí você tem a referência, mas eu destaquei algumas palavras. O Geás, né, o moço de Eliseu, está com medo, os inimigos estão vindo atacar. Se você ler o texto todo, seria bom que você lesse para você entender o contexto. O rei manda um exército lá para poder prender Eliseu. Então ele diz: ai meu Deus, que faremos? Ele respondeu. Então o moço diz: ai meu Deus, em outras palavras, e agora, Senhor? Eliseu respondeu: não temas. Está em negrito aí: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Então aqui, até esse momento, até esse versículo, se você vem lendo até aqui, mas como é que é assim? Como assim mais são os que estão? Nós não vemos até agora nenhum exército ali físico ao lado de Eliseu. Aí você descobre no próximo versículo, quando diz assim: orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então o Eliseu pediu para que aquele jovem tivesse essa visão espiritual da proteção de Deus. Então agora, muito cuidado também com isso aqui. Por quê? Nós temos necessidade de dizer: Senhor, abre meus olhos para que eu veja esses anjos que estão aqui ao redor. Honestamente, Deus já tem nos dado garantia de proteção quando Ele quer. Porque, veja, é muito perigoso a gente pensar que toda vez que a gente passar por um perigo, os anjos vão estar ali para nos preservar a vida. E se for para tirar? Porque ao mesmo tempo em que Deus... Voltemos a Atos capítulo 12. No início de Atos 12, não havia... Será se não havia? A Bíblia diz que os anjos estão ao nosso derredor, que eles são seres que estão para nos servir. Hebreus 1,14. No início de Atos 12, Tiago foi morto e Pedro foi libertado. No Antigo Testamento, né, Deus livrou os amigos de Daniel. Agora, eles mesmos admitem, se você vai ler a passagem que eles estão sendo submetidos àquela prova, eles dizem: olha, mesmo que o Senhor não nos livre, ou seja, tinha a possibilidade de Deus não nos livrar, mesmo que Deus não nos livre, nós ainda assim permaneceremos fiéis a Deus. Então tenha cuidado para, ao ler essa passagem, você não pensar assim: Senhor, me mostra aqui esses carros de fogo, eu quero ter essa visão. Como se você, depois dessa visão, pronto, agora eu tenho mais fé em Deus. Lembra o que as Escrituras ensinam? Bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Querer ver as coisas, querer saber as coisas além do que está sendo posto, na verdade não é sinal de fé, é o contrário, é o sinal de incredulidade. Tomé disse: eu só creio se eu ver.
E Jesus disse: Tomé, você deveria deixar de ser descrente, você deveria ser crente. Deixe de ser descrente. Você precisa ser crente. Creia. Eu não disse? Creia. Vamos pensar no outro personagem? Gideão. Gideão. Gideão foi um homem de Deus. Tá? Foi. De fato foi. Agora, ele fica... Senhor, para eu acreditar mesmo, molha aqui essa lã. Molha aqui esse algodão. E tal. Então, esse querer a prova é um sinal de incredulidade. Na verdade, veja... A prova aqui de que havia esses carros é para quem? É para Geazi, é para o servo de Eliseu. Ele é um descrente. Então, se você fica pedindo prova, Senhor, deixa eu entender tudo detalhadamente. Então, você está agindo como um descrente. Então, é importante ter bastante cuidado com isso. A Bíblia nos ensina... Os anjos são seres que servem, Hebreus 1:14, são seres que servem aos servos de Deus. Pronto, ela não diz isso? Acredite e pronto. Tá certo? A Bíblia não incentiva o culto aos anjos. Colossenses, capítulo 1, capítulo 2, se eu não me engano, verso 16, vai falar sobre alguns que achavam que eram mais santos e dessa forma eles também cultuavam os anjos. Então tenha cuidado. Tenha cuidado. Os anjos estão aí, eles existem, eles são mais poderosos do que nós, eles são menores do que Deus, são criaturas de Deus, mas não devem ser seres que nós devemos ficar assim, deixa eu ver aqui se eu consigo ver um anjo. Não, a Bíblia não ensina sobre isso. A Bíblia ensina que você deve ler as Escrituras, você deve crer em Deus das Escrituras e segui-lo, né? E fazer o que ela ensina. Em relação aos descrentes, eles podem infligir castigo, já falamos sobre essa referência. Atos 12:23, você volta lá, é um texto, vocês estão percebendo que eu estou citando muito Atos, estou citando muito Gabriel, então são coisas importantes para vocês anotarem aí, mas leiam as referências como todos, como já disse. Bem como vão separar os justos dos injustos. Os anjos bons podem realizar tarefas especiais e extraordinárias, eles só agem para cumprir as ordens de Deus. Não há exemplos de anjos agindo de forma independente. Vejamos suas atividades. Então, os anjos não dizem assim, agora eu vou lá na terra e vou fazer o que eu bem entendo. Não. Né? Mas eles estão envolvidos apenas em coisas que Deus, cumprindo as ordens de Deus. Então, eu vou destacar só o ponto 4 aí, vocês podem ler o restante. Cuidam dos crentes... Não, ponto 3. Estão envolvidos, os anjos, eles estão envolvidos em responder às orações. Não que eles estão respondendo, mas que eles fazem parte da resposta. Então você vai ver Atos capítulo 12, verso 7, que é quando Pedro está sendo liberto. Satanás. Aqui, irmãos, eu quero destacar um ponto importante. Não vou me deter muito nesses pontos sobre Satanás e os demônios, de propósito, mas porque quando a gente fala dos anjos bons, já também vai dar alguns aspectos sobre os outros seres, mesmo sendo maus. Não se trata aqui de uma personificação do mal, mas uma pessoa que foi criada originalmente santo e perfeito e é com ele que inicia o pecado. Ele atrai para si o castigo de Deus ao se rebelar contra o seu Criador. Ele levou com ele um grande número de anjos consigo na sua queda e introduziu o pecado na raça humana ao tentar Eva. Então, esses pontos são importantes vocês destacarem aí. O que aconteceu? Ele não é uma personificação, não é uma... quando a gente fala de Satanás é uma personificação, não é uma pessoa, assim, é uma ideia. Não, é uma pessoa que caiu e junto consigo caiu outros. Também é ele que induz, ou que introduz o pecado no mundo através de Eva. Então, Gênesis 3, do 1 ao 15... nós temos aí a queda do homem e Satanás está ali envolvido. Ele existe, é real, aí vocês podem ler essa parte aí. E agora eu quero destacar esse versículo. Mas não se engane, ele tem poder. Ele tem poder, não todo poder, mas a ponto de cegar pessoas. 2 Coríntios 4:4, você precisa memorizar esse texto, irmãos, para poder lhe ajudar também na hora de evangelizar. Você está evangelizando alguém e você fica pensando, que coração duro. Meu irmão, se não fosse a graça de Deus na sua vida, você seria tão coração duro quanto essa pessoa que você está tentando evangelizar. Satanás, além da natureza nossa, né, e você vai ver isso em antropologia, além da nossa velha natureza, além do nosso
do nosso homem interior que não quer Deus, ainda tem Satanás cegando a mente das pessoas. Então aí tem alguns nomes para Satanás, você pode ler essas referências. Em destaque, João 8:44, não está em negrito, mas você pode anotar essa referência, é muito importante, quando fala que ele é mentiroso, né? João 8:44. Anjos maus, às vezes também, já pulamos, viu, irmãos? Saímos de Satanás e agora estamos nos anjos maus, ou nos demônios. Às vezes são chamados de demônios. A origem deste está junto com a queda de Satanás. Os anjos maus têm um exército muito bem organizado, Efésios 6, e aí, quando você lê Efésios 6, também tem uma exortação a nós, principalmente, para que possamos orar, para que possamos nos revestir. Olha lá o texto e vê o que é que nós devemos fazer em relação a eles. Não olha o que eles estão fazendo, olha o que nós devemos fazer em relação a eles, lá em Efésios capítulo 6. Quando fala de possessão demoníaca, eu estou um pouquinho mais na frente, é a habitação de um demônio numa pessoa, na qual ele controla os pensamentos, sentimentos e ações da mesma, no caso da pessoa. Então, isso é o que seria possessão demoníaca. Nos versos seguintes, veja algumas características de quem está possesso. Então, aí, ao ler essas referências, você vai perceber o que é que tem nas pessoas, qual é a característica, o que é que caracteriza uma pessoa endemoniada, né? Possessa. Então você pode ver a definição, é a habitação de uma pessoa, é a habitação de um demônio numa pessoa, de um ou mais demônios, viu, irmãos? Aí eu coloquei de um só para exemplificar. A possessão, ela só pode ser vencida permanentemente apenas pela fé em Jesus. E vamos dizer o seguinte, irmãos, nessa parte aqui, eu quero dizer aos irmãos o seguinte, que às vezes alguns ficam preocupados. Eu quero expulsar. A pessoa fica ali preocupada. Eu queria tanto expulsar um demônio. Ou ela talvez tenha esse desejo. Lá no íntimo, ela diz, eu queria tanto expulsar um demônio para saber se realmente eu tenho esse poder. Irmãos, a Bíblia não ensina uma fórmula. Olha, você tem que dizer tais palavras. Em nome de Jesus, saia. Em nome de Jesus, Emanuel, saia. E o demônio sai. Não tem uma fórmula mágica. Alguns ficam, eu queria tanto que expulsar um demônio. Irmão, o que você mais deve se preocupar de fato, sabe o que é? É pregar o evangelho. Se você lê os evangelhos, se você vê a atuação de Jesus, ele não está dando ênfase à expulsão de demônios. Ele faz que ele tem poder. Os apóstolos fazem que eles têm foram dado esse poder especial a eles, mas eles estão focados na pregação do evangelho. Porque pense comigo, se você expulsar o demônio de alguém, né? Você não tem esse poder, mas você ora ali, como eu disse, não existe uma fórmula mágica, você ora, você vai ler as escrituras, porque o poder não está em você, está no Senhor, ora, e de repente aquela pessoa é aliviada daquele demônio ali, e de repente ela morre, depois morre em paz, assim, entre aspas, mas ela não creu no evangelho. Ela está onde? Ela vai para o inferno, ficar junto com outros demônios. Então, qual deveria ser a nossa maior preocupação, ou nosso maior esforço? Pregar o evangelho. Quando pregamos o evangelho, essa pessoa é liberta totalmente, não só dos demônios, mas da condenação eterna. Certo? O cristão verdadeiro de modo nenhum pode ser possuído por um demônio. Somos habitados pelo Espírito Santo e é inconcebível que o Espírito Santo pudesse partilhar nossos corpos com o demônio. Então você vê as referências aí, são referências que vão te ajudar a entender. O que pode acontecer é a influência demoníaca sobre os pensamentos, emoções e atos dos crentes, que não obedecem aos ditames do Espírito Santo. Ou seja, há sim um poder de persuasão emocional e tal, mas não a possessão demoníaca. Isso sempre foi ponto pacífico entre nós cristãos. Agora, pessoas podem até agir como demônios, literalmente. Quando elas desobedecem a palavra, quando elas fazem o que bem entendem, elas estão agindo pelos seus impulsos, elas estão agindo pela sua desorganização mental, né? Porque elas não estão se pautando nas escrituras. Pode até agir como um demônio, mas ser possuída por um demônio, não. Agir como demônio é fazer a sua própria vontade. Então, nesse sentido, todo crente, toda vez que
que fica mentindo, que fica fazendo o que bem entende, está agindo como autônomo. E nós não somos autônomos, irmão. Nós somos escravos. Escravos. O escravo faz o que o Senhor manda. Então, nós somos escravos de Cristo. Não devemos ser escravos de Cristo. Então, toda vez que a gente faz o que a gente bem entende, não se pauta nem busca seguir as Escrituras, seguir a vontade de Deus que está descrita nas Escrituras, nós estamos agindo como Satanás agiria, ou como ele age, né? Ou como ele quis agir lá no primeiro ato, quando ele disse, olha, eu vou fazer o que eu bem entendo, eu quero ser igual a Deus, né? Era isso que ele queria vender para Adão e Eva, olha, vocês vão ser igual a Deus, vocês podem fazer o que vocês bem quiserem, né? Então, tudo mentira. Então, nesse sentido, a gente pode até agir como um demônio, mas como crentes, como tendo o Espírito Santo, nós não iremos ser habitados por um demônio, tá certo? A nossa natureza pecaminosa é que nos faz agir assim, dessa forma pecaminosa. Quanto à questão do exorcismo, expulsar demônios nos dias atuais, no Novo Testamento não encontramos nenhuma instrução acerca disso. A Bíblia é por si mesma suficiente para nos guiar em nossa compreensão do demonismo e possessão demoníaca. Então, aí tem um pouquinho de história, tem 2 tópicos aí importantes, vocês podem ler. E vamos ficar por aqui. O áudio já ficou um pouquinho longo. Deus abençoe os irmãos. Espero que vocês tenham bons estudos.